ouvimos e falamos hoje. Então, neste culto, né? Então, eu peço aos irmãos que abram no primeiro capítulo do profeta Jeremias. Eduardo tocou muito na história de Jeremias, né? Durante a sua ministração, durante a sua oração. E nós vamos mais uma vez continuar relembrando Jeremias. Também nos parece que esses últimos 10 dias deram a tônica para o povo de Deus, eu creio que em muitos lugares. Eu penso que a Igreja do Senhor deve estar tocando nesse assunto, nesse nosso país afora, especialmente, né? Então, nós também vamos meditar e falar um pouco sobre esse assunto nessa reflexão que faremos na leitura de Jeremias capítulo 1. Vamos nos colocar de pé. Versículos de 1 a 11, de 1 a 10, versículos de 1 a 10 de Jeremias. Nós lemos assim esses versículos. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo, no ventre materno eu te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Deus nos abençoe ao refletirmos na sua palavra. Podem assentar, irmãos. Já comecem então a unir os fatos desse episódio, desse momento histórico na nação de Israel, com as situações que nós vivenciamos, e tenho por certeza que ninguém dirá sair vazio hoje daqui, porque nós já estamos sendo completados, enchidos pelo Espírito de Deus, e cremos que ainda a obra do Senhor continuará neste lugar. Então, vamos ao que Deus nos preparou para partilharmos nesta noite. Muito bem, é verdade, já dei as dicas, mas penso assim: o que o irmão dirá quando lhe disserem a partir de agora, fale sobre 23 e 24 de maio? Penso que todos nós teremos algo a dizer. Penso que ninguém deixará de falar alguma coisa. Eu, por exemplo, 23 de maio, quarta-feira, não é isto? Nós estávamos aqui na igreja, reunidos, meditando na palavra, orando, falando com Deus, tendo comunhão com os irmãos, e eu fiz uma promessa. Já falei isso nessa quarta-feira que passou. Quem esteve vai ouvir de novo, me perdoem por isto.
Mas eu falei isso nessa quarta-feira que passou. Eu disse: amanhã eu vou em tal lugar. Foi o que eu disse. Sabe como estava o meu tanque de gasolina? Com a luzinha amarela acendendo. Naquela noite, passei por alguns postos de combustível e pretendi colocar álcool já naquela noite, mas não coloquei. Falei, vou deixar para amanhã, dia 24 de maio. Não saí de casa, não consegui mais sair de casa e fiquei aproximadamente 3 a 4 dias sem poder sair de casa, seja pelo transporte próprio, seja pelo transporte coletivo. Consegui no domingo, que foi 27 de maio, me conduzir até a congregação de Várzea Paulista, não com o meu carro, mas com o carro do meu genro, e ele não pôde ir, porque no carro só pode levar 5, então fui eu, a Priscila, a Marília, a Heloísa e a Laís. Ele não pôde ir. Prestaram atenção o que isso quer dizer, irmãos? Prestaram atenção que nós podemos fazer planos, nós podemos arquitetar ideias, mas nem sempre elas se realizam. Isto porque nós estamos diante uma arquitetura, diante de um desenvolvimento de processos que nós, seres humanos, criamos. O que dizer a respeito das coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas? Então, se eu perguntar, o que você tem para contar do dia 23 ao 24 de maio, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 eu consegui colocar combustível, e à tarde eu participei do casamento da Ana com o Felipe. Estávamos lá, um grupo representativo dos irmãos aqui. Mas no dia 31 foi que eu consegui colocar. Ainda assim, pegando uma certa fila de uns 30, 40 carros em um dos postos que estava abastecendo neste dia. Então, por isso, nós queremos conversar com os irmãos desta noite sobre o texto de Jeremias, sobre o chamado de Jeremias, sobre os acontecimentos que envolveram o chamado de Jeremias naqueles dias, porque aqui nós podemos, sem temor, sem qualquer tipo de reserva, dizer que Deus estava por trás de todas as coisas que ali estavam acontecendo. Talvez hoje a gente chegue a dizer assim, mas foram os caminhoneiros, foram os donos de transportadoras, foram os agentes do caos. Por falar nisso, irmãos, nós não estamos querendo aqui assumir esta postura, viu? Não estamos querendo ser profetas do Apocalipse, porque ele já está escrito e à disposição de todos nós. Também não queremos que os irmãos me tenham como oportunista do caos. Não é isto. Mas é importante que nós tenhamos as nossas mentes e ouvidos abertos para as coisas que se dão ao nosso derredor. Conquanto estejamos diante e participando de um culto agradabilíssimo, que está alegrando o nosso coração de alguma maneira, nós não podemos deixar de entender e de conviver com tudo que está em torno desta igreja nestes dias também. Então esse é o nosso apelo e esse é o nosso convite. Por quê? Vamos refletir, então, nesse trecho, amados irmãos, pensando um pouco na ideia daquele que quem chama, daquele que quem nos convoca. Primeiramente, chamando a atenção daquilo que o texto nos traz, que é a recusa. Duvido que alguém aqui diga, nunca senti o chamado de Deus. Duvido que alguém aqui possa dizer, Deus nunca falou comigo e me convocou para algum tipo de ação, para algum tipo de missão. Duvido. Nós poderemos dar várias desculpas. Nós poderemos dizer, eu não compreendi direito. Nós poderemos dizer,
Foi coisa da minha cabeça. Mas eu duvido, e é por isso que fica a nossa reflexão. Que chamado Deus fez para você no dia 23 e no dia 24 de maio? A que Ele te chamou nesses 2 dias? Qual foi o teor do chamado para a sua vida nesses 2 dias? Jeremias ouviu o chamado de Deus. Os irmãos perceberam que ele mesmo, aí em companhia de um colega seu, né, que narra em terceira pessoa alguns textos, outro momento ele fala em primeira pessoa, prestaram atenção? Ele faz aí um acordo com alguém, né, talvez seus discípulos, que vão escrevendo, e ele vai provavelmente também participando disso. Ele diz o seguinte: Deus me chamou, em um determinado momento Deus me chamou, e eu respondi a Deus o seguinte: Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. Na verdade, os estudiosos dizem que Jeremias realmente era uma criança. Não se sabe exatamente, alguns falam que girava em torno de 4, 5 ou 6 anos a idade de Jeremias, nesse momento do chamado. Mas prestem atenção, quantos reis e por quantos reis Jeremias passou o seu chamado profético? Deu para perceber aí na leitura? Quantos? Pelo menos quantos? Hã? Ouvi aí fu, fa, fi, fó. Não ouvi nada direitinho, nada discernível, ou eu estou surdo? Pode falar aí, quem é? Josias. Alguém falou 3, quem dá mais? 4, quem mais? Na verdade foram 5 reis, tá bom? Mas tem aí citados alguns desses 5 reis, e 2 deles foram reinados assim de sopros, coisas realmente muito pequenas. Porém, o primeiro reinado foi um reinado extenso, mas ainda assim nós podemos entender que durante este reinado, que é o primeiro, Jeremias ainda era muito jovem, muito infante. Talvez as suas palavras eram palavras verdadeiras: eu ainda sou uma criança. O que nós queremos, portanto, refletir a partir desse texto, não é o que nós então podemos fazer por Deus, mas o que Ele pode fazer conosco. E isso independe da nossa idade, da nossa circunstância, do nosso problema, do nosso momento existencial, da nossa dificuldade, daquilo que nós estejamos passando, ou daquilo que nós somos ou não. O que importa é que Deus chamou Jeremias e disse para ele o seguinte: mas Jeremias, você está me dizendo que é uma criança, e eu digo para você o seguinte: não digas eu sou uma criança. Não digas, porque aonde eu te mandar falar, você vai falar, e o que eu te mandar você falar, você vai falar. Talvez a gente comece a pensar o seguinte: mas Senhor, de fato Jeremias era uma criança, de fato Senhor, esse instante para mim é impossível, eu estou fazendo alguma coisa aqui que vai orientar a minha vida. Então, é importante que nós ouçamos o que esse texto está nos dizendo. Jeremias, não diga. Por quê? Porque antes que você nascesse, eu te formei. Antes que você viesse a existir, eu te constituí. Antes que você desse os primeiros balbúcios, está certo, irmãos, ou não? Os primeiros sons, que você falasse alguma coisa, Jeremias, como diz o Salmo 139, eu já te conhecia, ainda a palavra não me veio à boca, e tu a conheces muito bem, Senhor. Tu me sabes, tu me conheces, tu sabes o que eu sou, tu sondas o meu coração. Antes que eu tivesse qualquer forma, tu, Senhor, já sabias, tu tinhas a minha vida estabelecida. Até o fim da sua existência na terra, na história, em tudo o Senhor conhece todas as coisas. E foi isso que a nossa irmã Regina disse hoje, não é? Nós muitas vezes tememos. Quem não teve medo estes dias? Quem não teve medo
de sair para a rua? Quem não teve medo de algum acontecimento ruim? Nós tememos, nós temos angústias, nós temos temores presentes, mas também a palavra nos diz: tu nos livrastes de todos os nossos temores. Deus nunca perdeu o controle da circunstância. E Deus conhece todas estas coisas pelas quais o Brasil está passando. Eu ouvi um dia desses que poderia ser juízo de Deus. Não devemos descartar isto, queridos irmãos, não devemos descartar isto. Por quê? Porque nós estamos quietos, porque o povo de Deus está quieto, porque o povo de Deus não está se incomodando com os sistemas, o povo de Deus não está se incomodando. Ainda hoje eu recebi um videozinho dizendo o seguinte, acho que veio do presbitério, da Comex do presbitério, não sei ao certo, que nós reunimos 2 milhões para fazer a passeata para Jesus, não sei quantos milhões mais para fazer a passeata LGBT, não sei quantos outros milhões, não sei o quê, mas nós não nos movemos para combater a corrupção que está presente no nosso país. Nós não podemos também, queridos irmãos, sermos indiferentes à dor, ao sofrimento que essa corrupção provoca na nossa terra. Deus não está com o seu olhar fechado, com os seus ouvidos fechados a todas essas coisas, ao clamor que sobe desta terra diante do altar de Deus. Ele não está. E ao mesmo tempo, Ele está dizendo: a quem eu vou enviar? A quem irá por nós? Quem falará por nós? Como disse em Jeremias, em Isaías capítulo 6, quem irá por nós? Então, muitas vezes, como Jeremias, nós levantamos algum tipo de desculpas, mas nós não devemos fazer isso mais, porque o nosso Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe antes de que nós falemos, como diz o Salmo, o que está acontecendo, o que eu vou pronunciar. Então, Deus não erra, Deus não falha. E se Ele sabe antes, e nos convoca, e nos chama, e nos faz participar, e nos faz ver, não foi engano dEle, porque Ele já sabe o que está acontecendo conosco. Nós não precisamos dizer qualquer coisa, nos justificando como fez Jeremias. Por isso Ele falou para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu pedir para você falar, você vai falar. Então, este é o Deus que chama Jeremias, é o Deus que nos chama, é o Deus que chama o povo brasileiro para poder atender, para atentar para aquilo que Ele quer agir, da forma que Ele quer agir no nosso país. Mas aprendemos também, queridos irmãos, nesta circunstância, que Ele também é um Deus gracioso, e para isso nós vamos remontar um pouquinho a história, né? Vamos até os primórdios, começando então pelo chamado de Jeremias. Ao chamar Jeremias, Deus esclarece e explica os motivos do seu chamado, em que se aplicaria o seu chamado. Vamos ver um pouquinho do texto bíblico. Capítulo 1, versículo 16, nós lemos o seguinte: pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores destas ou dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você em relação a isto. Abram ainda capítulo 2, versículos 2 a 5. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim,
seguindo os ídolos sem valor, se tornando eles mesmos sem valor. E ainda, nós podemos observar as palavras de Deus ditas a Jeremias no capítulo 25. E aqui é uma leitura um pouco mais extensa e eu convido aos irmãos para atentarem. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, versículo 15 em diante: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio deles. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado: Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis, as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, Edom, Moabe e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis das terras da além-mar, Dedã, Tema, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, todos os reis mistos de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão, todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após outro, todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar a cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes, e continua. Começa pelo povo de Deus, porque o povo de Deus se cala, porque o povo de Deus se omite, porque o povo de Deus se desanima, porque o povo de Deus se fecha, porque o povo de Deus se envolve com os outros povos, com os seus hábitos, com as suas práticas, com os seus interesses, todos esses que não correspondem ao que Deus quer para toda a terra que é dele. Começa por nós. Podemos dizer então que a culpa é dos caminhoneiros? Podemos dizer que a culpa são dos sindicatos? Podemos dizer que a responsabilidade da nossa terra estar assim é do presidente? O que os irmãos acham? O texto de Jeremias nos faz pensar em outras razões. Nos faz pensar como nós, que contamos com a misericórdia dele e que muitas vezes nos envolvemos da mesma maneira, como Jeremias, querem ver isso também? Vejam só, vamos ver como Jeremias se colocou diante de Deus quando ele começou a vivenciar as dificuldades dessa responsabilidade que ele tinha. Abram lá no capítulo 15, versículo 18. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim
como ribeiro ilusório, como águas que enganam. Jeremias começou a sentir realmente o peso desse chamado, a dificuldade desta história pela qual ele tinha que passar, por esses amigos e reis, pelos seus companheiros, aqueles que nasceram com ele, aqueles que conviveram com momentos alegres com ele, e começou também a questionar: Senhor, eu me enganei, será que era coisa da minha cabeça? Tudo isso era ilusão. Mas nós podemos perceber que a graça de Deus vem sobre Jeremias, vem sobre o povo de Israel e vem sobre toda a terra. Porque não há, queridos irmãos, como nós pensarmos diferente quando nós lemos na história o surgir da esperança chamada Jesus Cristo, que é para todos os povos. O Edu falou do Getsemane, né? E a gente, nesse instante, lembrou que o Getsemane, guardadas as proporções, é uma situação muito semelhante com essa crise que nós passamos nesses últimos 10 dias. O Getsemane é o momento do desespero, do medo, da angústia, do suor se tornar em sangue, guardadas as proporções. Mas é algo assim quando nós perdemos, na verdade, o controle, parece que não tem como mudar as coisas. E por incrível que pareça, os discípulos estavam dormindo. O povo de Deus estava dormindo. O povo de Deus não pôde acompanhar o mestre naquele instante. O povo de Deus estava ali preocupado consigo mesmo, com as suas carências, com a sua necessidade, com a sua dor, diante de algo tremendo e terrível que estava para acontecer, e o povo de Deus estava ali. Mas nós podemos ver ainda a misericórdia de Deus vindo sobre Israel, sobre Jeremias, sobre o povo dele, porque quando nós lemos também o capítulo 29, versículo 11, nós vamos encontrar a seguinte mensagem do Senhor, que é muito conhecida, e nos diz assim, queridos irmãos: pode falar aí, quem começou falando aí que eu ouvi? Repete, por favor. Eu é quem sei a respeito de vocês, diz o Senhor, e são pensamentos de quê? Não de mal. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o quê? E o quê? E esperança. É o que nós ouvimos da parte de Deus a partir do profeta Jeremias, na carta que ele escreve para os exilados. Vejam só, quando Jeremias é chamado, ele ainda criança, garotinho, eles não estavam no exílio. Aqui nós já estamos no exílio. Aqui nós já estamos no exílio. E o Senhor está dizendo para o seu povo: olha, não deem atenção para os profetas que vão a vocês e dizem o seguinte: olha, vocês façam aí um movimento, vocês façam aí uma revolução. Esse povo que está dominando não pode fazer isso, porque nós somos o povo de Deus. Eles são idólatras, eles são cultuadores de demônios. Vocês têm que sair desse meio. E Jeremias manda uma carta dizendo para eles o seguinte: não deem atenção, porque esses profetas eu não enviei. Vocês vão ficar aí. Casem-se, deem os seus filhos para casamento, deem as suas filhas para casamento, façam prosperar a paz neste lugar chamado Babilônia, porque a paz da cidade será a paz de vocês. E quem garante isto? O Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Então, Deus tem planos de vida, de misericórdia para todos os seus, para toda a terra. E para pensarmos um pouco mais, gostaríamos de falar com os nossos irmãos a respeito da conclusão, né, desse texto. E aí nós vamos remontar um pouco a história novamente, relembrando o tempo do reinado de Josias, que foram 31 anos,
e que começou entre os anos 640, durou até os 609. Portanto, vejam só, são 31 anos de reinado. Jeremias foi chamado, conforme lemos aqui no texto, 13 anos do reinado de Josias. Então, diminua de 640 a 13 anos. Quanto dá? Faz a conta aí. Os calculadores. Mateus, ajuda aí a gente. Eu sempre vou te chamar, Mateus, quando se fala de números. Além de você ser um pretendente. Isso é teste. Quanto dá 640 menos 13? 627. Sabe o que aconteceu no ano 628 antes de Cristo? A reforma religiosa promovida pelo rei Josias. Começou ali. Então vejam só, o chamado de Jeremias se dá nos primórdios da reforma de Josias. Por quê? Porque o seu antecessor, chamado Amon, está aí no texto que nós lemos, foi um rei horrível, levou o povo a construir postes ídolos, levou o povo a se dobrar diante de outros deuses, isso em Judá, porque lá no norte, lá o Elias estava lidando lá com quem? Com Jezabel, né? Com aquele reinado também cheio de corrupção, mas lá no sul, estava acontecendo a reforma religiosa promovida por Josias, o rei de Israel, que foi um rei bom. Mas aí a gente pode pensar, puxa, mas se ele foi um rei bom, ele reinou quanto tempo? 31 anos. Deus não mudou o seu pensamento com relação à nação de Israel? Deus não mudou a sua ideia? Não mudou, queridos irmãos. Porque o reinado anterior e os sucessores de Josias foram também horríveis. Jeoaquim, anterior a ele, Amon, Joaquim, foram reis que levaram o povo a se desviar do caminho de Deus. Josias promoveu esta reforma porque eles encontraram a palavra de Deus nos escombros das construções, enfim, e promoveram desta maneira esta reforma religiosa. Ele já era um rei com boas intenções, temente a Deus. E quando o sacerdote veio à presença dele e disse para ele: achamos a Torá, achamos a lei do Senhor, a lei de Moisés. E eles começaram a ler, e começaram a se arrepender, e a chorar, e a viver a experiência do reinado anterior, dos reinados anteriores, e o que eles estavam vivendo. Eles então entenderam, não, isso não pode continuar. Pois bem, nós falamos aí 628, 627. De 627 até 629, quanto dá? 18 anos. Então Jeremias, que era uma criança, cresceu. Ele cresceu num período bom, num período de vacas gordas, quando o rei Josias estava no trono, estava liderando, estava promovendo reforma, estava chamando o povo: voltem para Deus, venham ouvir de Deus, venham ver o que Deus fez, se recordem aí, lembrem-se, Deus abriu o mar, Deus nos tirou do domínio do Egito, Deus fez grandes coisas entre nós, chamou e liderou o seu povo, liderou os juízes, liderou homens como vocês. Todas estas coisas Jeremias foi ouvindo durante quanto tempo? 18 anos. Porque Deus sabia o que viria pela frente. Deus sabia que viria o exílio. Deus sabia que viriam momentos duros para a nação de Israel. Deus sabia que viriam momentos terríveis para o povo de Deus. Deus sabia que viriam momentos terríveis para o mundo. Por quê? Porque o povo de Deus seria um povo que se subjugaria a autoridades não tementes ao Senhor. Queridos irmãos, foi Martin Luther King que disse que ele não tem medo daqueles que falam
que pronunciam coisas ruins, mas que ele tem medo quando as pessoas se calam, quando o povo de Deus se cala. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nós devemos ter medo quando o povo de Deus se cala. Porque quando o povo de Deus se cala, Satanás senta no trono de Jesus. É o que fala Tessalonicenses. Quando o Espírito de Deus é retirado, o mal toma força. E nós não podemos continuar assim. Por isso, para concluir, queridos irmãos, nós temos 20, 30, 40, 50, 60 anos, estamos ouvindo a pregação, estamos lendo a palavra, estamos abdicando, muitas vezes, de dádivas que o Senhor nos concede, porque virão dias difíceis e talvez nós não suportemos, e talvez nós sejamos também promotores, ou pelo menos não fizemos nada para evitar estas coisas. Aí a gente pode dizer: ah, mas Deus é Deus, Ele está dizendo o que vai acontecer. Cruze os braços, é isto? Cruze o braço. Deus está dizendo que o filho vai se revoltar com o pai e a mãe. Deus está dizendo que vai acontecer isso e aquilo outro, né? As profecias aí que estão ditas no Apocalipse. A gente vai se calar, a gente vai se aquietar. O povo de Deus então vai dizer: eu conheço isso, eu sei disso, e sei que não adianta eu fazer nada, porque isso vai continuar. Não é assim. Não é assim. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não se calou, e Ele é o nosso mestre, o nosso exemplo maior. Ele não se calou, Ele foi até o fim. E, queridos irmãos, Ele deu a sua existência para que o mundo mudasse. Ele deu a sua vida para que os pecados da humanidade fossem purificados. E feito isso, Ele também nos chama, como houve o chamado de Jeremias. Jeremias deu desculpas. Deus o consolou, Deus o recebeu com graça e disse para ele: continua, Jeremias. Olha, não se sabe. Edu, que fez um estudo recente a respeito de Jeremias, descobriu como foi o fim de Jeremias, Edu? Não deu, né? Por quê? Porque na verdade não tem. Algumas pessoas dizem que ele foi para o Egito, que era as nações que viviam ali em conflito nesse período. Babilônia, Egito, os caldeus, eles viviam nessa guerra. Uma vez dominava um, outra vez dominava outro. O povo de Deus estava ali no meio. Quando o povo de Deus se aproximava do Senhor, ele se levantava, ele construía realmente valores grandiosos que interferiam na redondeza. Mas quando ele se misturava, quando ele se juntava, quando ele adotava práticas, costumes que levavam eles à dissolução, à corrupção, eles caíam e faziam parte da mesma massa que se corrompe sobre a face da terra. Então, nessa noite, que Deus assim nos abençoe e que a mesa do Senhor nos permita, queridos irmãos, termos um coração voltado para aquilo que Deus está fazendo em torno de nós. Irmãos, olhem para todas estas coisas e não duvidem da mão de Deus em tudo isso que está acontecendo. Não duvidem que a mão de Deus pode estar presente em tudo isso que está acontecendo. Não duvidem. E também não se calem. E também não se aquietem. E também não se conformem. Ajoelhem como fizemos, orem como fizemos, leve esperança, como ouvimos o profeta Jeremias escrever ao seu povo, porque Deus, na verdade, tem planos de paz. Deus não quer morte, Deus não quer destruição. Ele tem planos de paz e planos de esperança. Deus assim nos abençoe e na sua mesa nós possamos alimentar esta certeza do nosso chamado, sem desculpas, na presença de Deus. Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos.